Hoje eu vou te ensinar a fazer coxinha de frango. E essa coxinha, minha gente, é a coxinha. Em primeiro lugar de tudo, vou começar colocando o frango para cozinhar com água, sal e alho. Agora que o frango tá cozido, vou começar aqui colocando óleo aqui na panela, alho também e cebola. Espero dourar. E daí então vou colocar o frango que foi desfiado. Vou adicionar um sachê de molho de tomate. Azeitonas também, minha gente, porque na minha coxinha também não pode faltar. Coloquei uma colher de sopa de páprica defumada. E acrescentei também pimenta do reino. Daí então, minha gente, agora para finalizar, eu vou colocar a salsinha picadinha. E a primeira etapa prontinho. Agora sim, bora na segunda etapa, que é a massa. Aqui eu coloquei água do cozimento do frango e também leite. Uma colher de manteiga e 2,5 cubinhos de caldo de frango. Acrescento 2 batatas médias cozidas e bem amassadinhas. Agora que tá fervendo, vou acrescentar a farinha de trigo sem fermento. E daí então, minha gente, agora é mão na massa mesmo. Mexendo isso aqui sem parar. Sem deixar nenhum gruminho na massa e também a massa tem que ficar bem cozidinha. Massa prontinha, então agora eu vou colocar aqui na bancada e vou amassar ela com rolo pra poder ela ficar macia. E sabe aquela coxinha, minha gente, que você morde e você vai querer morder mais e você vai querer comer tudo? É essa coxinha, gente. Essa coxinha é simplesmente maravilhosa demais. A massa é perfeita, gente. Todas as coxinhas já modeladas, então agora eu vou passar no leite e na farinha de rosca. Todas as coxinhas já empanadinhas. Então simbora fritar, minha gente. Você ama coxinha, faça a receita que vocês não vão se arrepender. É maravilhosa. E essa coxinha é simplesmente divina. Então oi, gente, bora fazer uma coxa creme deliciosa, gostosa? Tô vendo muita gente fazendo aí, que eu também pensei, vou fazer a minha também, não vou ficar de fora dessa, não. Cada um tem um jeitinho de fazer, na verdade, e eu vou mostrar como faço a minha. Comecei tirando a pele da coxa, agora tempero com sal, páprica defumada, alho e meia cebola raladinha. Daí coloco uma colher de curry. Aqui na panela vou colocar o óleo e vou colocar as coxas. Deixa eu dar uma leve douradinha de um lado e o outro e coloco a água até mais ou menos cobrir. Vou usar 3 batatas graúdas, vou colocar pra cozinhar com água e sal. Batata bem cozidinha, então agora é só amassar. O frango aqui também já tá cozido, então agora eu vou desfiar ele bem desfiadinho. E agora, gente, depois desfiadinho, coloco ele aqui onde tá a batata. Então agora a gente tempera aqui com alho torrado, salsinha e cebolinha picadinha. E também dou uma ajustada no sal. E me diz se até aqui não tá sendo a coisa mais fácil da vida do mundo. Então agora a gente abre, coloca a mussarela aqui, coloca o ossinho. E daí então a gente faz aquela modelagemzinha rapidinha, né? Não tá aquele espetáculo de modelagem, a gente não tá aquela coisa maravilhosa. Nossa, como que tá lindo. Porque eu, gente, exagerei no tamanho, mas não tá feio, não. Passo aqui no ovo na farinha de rosca. A gente não encontrei a farinha pão, mas se você puder, a gente encontra a farinha pão. Nos 2 supermercados aqui do meu bairro, nenhum deles tinha. Então agora, a gente vai fritar aqui no óleo quente. E pensa numa coxinha bem temperadinha, deliciosa, gostosa demais, gente. Essa coxinha é a coxinha. Essa bolinha de carne recheada e empanada, gente, é o meu almoço de hoje. E, gente, deu uma vontade de comer uma coisa fácil e rápida. E também super deliciosa, descomplicada de fazer. Minha gente do céu. Aqui, minha gente, na vasilha, eu vou colocar meio quilo de carne moída. E daí, então, minha gente, pra temperar, é do jeitinho de cada um. Eu coloquei sal, 1 colher de orégano, 1 colher de tempero do chefe com cebola em pó e também pimenta do reino. Mas o tempero, gente, é variado. Aí você pode falar, Alane, eu não quero colocar a cebola em pó, quero colocar o alho em pó. Coloque, minha gente, coloca os dois se você tiver. Eu não coloquei o alho em pó, gente, porque aqui em casa acabou, eu não tinha. Mas toda vez que eu faço, eu coloco o alho em pó, coloco cebola em pó, coloco salsinha, coloco cebolinha. Mas no supermercado aqui de casa, gente, não tinha salsinha e cebolinha, tava em falta. Fiz as bolinhas, recheei com mussarela. E aqui, gente, para empanar, coloco o ovo, leite, tempero com orégano e também pimenta do reino. Todas as bolinhas prontinhas, gente, eu vou empanar aqui no ovo e também na farinha de rosca. E eu vou repetir, gente, esse processo por 2 vezes. Agora que a bolinha tá toda empanadinha, gente, vou levar aqui para fritar. E, gente, eu sempre faço na airfry. Dessa vez, gente, eu fiz frita. Mas aí, gente, os dois ficam muito gostosos. Na airfry, gente, ainda fica melhor ainda. E, gente, olha essa delícia. O difícil mesmo de tudo é comer só um. Sabe aquele enroladinho de salsicha que você come e fala, que enroladinho delícia demais é esse? É esse que você vai aprender hoje. Aqui na panela eu vou colocar uma xícara de água, uma xícara de leite, 1 colher de margarina. Se preferir, pode usar manteiga, 1 colher de páprica defumada. Eu tô usando um sachê de caldo Maggi de carne. Mas você também pode estar usando de frango, ou de carne. Fica perfeito. Então, depois do líquido assim, gente, já fervendo, eu coloco 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E daí, então, agora eu mexo isso aqui até a massa ficar assim, ó, lisinha e bem cozida. Agora eu vou colocar aqui pra bancada e com um rolo, gente, eu vou mexendo ela só pra poder por alguns minutinhos pra poder ela ficar bem macia. Então, na hora que você fizer o seu, não deixe você dar essas mexidinhas na massa, minha gente, por alguns minutinhos. Então, nada de achar que pular essa etapa de mexer a massa não vai fazer diferença. Vai, gente, vai fazer muita diferença. Mexendo a massa vai ficar macia, levinha, crocante por fora, deliciosa por dentro. Então, minha gente, segue a dica. Vai empanar, vou passar no leite e também na farinha de rosca. Se você quiser, pode empanar também no ovo. Mas se você, gente, for fazer em grande quantidade, ovo não é legal porque dá espuma no óleo e fica muito ruim de fritar os outros. Faça que você vai ver que será o melhor enroladinho de salsicha que você já comeu na sua vida. Esse pão de queijo frito vai conquistar o seu coração, o coração da sua tia, da sua avó, da sua família, dos vizinhos, de tudo. Gente, já salva esse vídeo porque essa receita é deliciosa. Então, bora começar? Aqui eu começo colocando 200 gramas de polvilho doce,
200 gramas de polvilho azedo, 100 gramas de queijo parmesão ralado. Eu tô usando queijo parmesão ralado, mas você pode estar usando outro tipo de queijo. Pode usar o queijo Minas padrão. Acrescentei 2 ovos e agora acrescento uma colherzinha de café de sal. Aqui na leiteira eu vou colocar os líquidos. Coloquei 150 ml de água, 60 ml de óleo, 150 ml de leite e levo isso aqui, minha gente, pra ferver. E os líquidos, gente, tem que ficar assim, bem fervendo mesmo, desse jeitinho. É só não tirar o olho da leiteira na hora que colocar pra ferver, pra poder não sujar todo o seu fogão. A minha massa ficou assim, gente, nessa liga aí. Isso ficar um pouquinho meio elegante, gente, dependendo do tamanho do ovo, é só acrescentar mais um pouquinho de polvilho. Agora, gente, preste bastante atenção nesse detalhe. O óleo, na hora que você for colocando as bolinhas, tem que estar frio, totalmente frio. Após colocar as bolinhas, acenda o fogo, abaixa o fogo no máximo que puder. E frita assim, gente, com o fogo bem baixinho. Fazendo dessa maneira, os seus pãozinhos vão ficar bem redondinhos, sem nenhuma rachadura. Aqui, pra fazer acompanhamento, eu coloco 230 ml de goiabada, meia xícara de água e deixo no fogo até ferver. E olha, gente, como fica assim, macio, gostoso. Gente, isso fica muito bom. Só façam. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa delícia, gente, desse croquete de carne moída, que, minha gente, é muito saboroso demais. Depois dessa receita, vocês nunca mais vão querer comer salgadinho de rua. Pra comer de tudo, coloco azeite na panela e também 6 dentinhos de alho amassado. Vou colocar meia cebola grande picadinha. E agora, gente, vou esperar dar uma leve douradinha e vou colocar aqui meio quilo de carne moída. Agora, a gente coloca meio pimentão bem picadinho e meia colherzinha de chá de pimenta do rei. Vou deixar a carne moída aqui refogando. Carne já cozidinha, eu coloco uma colher de sopa de colorau e meia colher de sopa de orégano. Acrescento salsinha e cebolinha picadinho, que não pode faltar, gente. Mas quem não gosta, né, substitui por outra coisa. Agora, eu coloco uma xícara e meia de água. Vou colocar 2 cubos de caldo de carne aqui. E meia colher de margarina. Depois fervido, eu coloco uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento. Vou mexendo até ficar assim, gente, bem cozidinha. Agora, a gente vai colocar isso aqui na tábua. Agora eu vou dar uma amassadinha aqui para ela poder ainda ficar mais macia. Fazer aquela modelagenzinha, sabe, de croquetezinho. Enrolo daquela achatadinha. Agora eu passo no ovo, na farinha de rosca. Vê se não é fácil demais fazer essa modelagem. Bora fritar. O óleo não pode estar muito exageradamente de quente. Então, minha gente, é bem rápido para fritar isso aqui. E esse salgadinho é perfeito. Oi, gente. Hoje eu vou te ensinar a fazer enroladinho de queijo com presunto. Vocês nunca mais vão errar na receita desse salgado. Então, antes de tudo, eu começo colocando 2 xícaras de água e 2 xícaras de leite. E, gente, essa massa fica perfeita. Agora eu coloco 1 cubo e meio de calda de galinha, 1 colher de margarina e 1 colher de café de sal. Agora eu acrescento 3 colheres de creme de leite. E, gente, o creme de leite, ele deixa a massa ainda mais saborosa. Tudo já tá fervendo, então agora eu coloco 3 xícaras e meia de farinha de trigo e mexo até, sabe, isso aqui cozinhar e ficar assim, cozidinho. Agora eu coloco aqui na bancada e dou uma amassada bem nessa massa. E pro recheio, eu vou usar mussarela ralada e presunto. Tá, então, gente, isso aqui, né, é só abrir e colocar a mussarela com presunto aqui. Se quiser, coloca um oréganozinho também para poder dar aquele sabor. Mas aí acho que nem precisa, não é verdade? E agora, gente, eu vou passar aqui no ovo e também vou passar aqui na farinha de rosca. E é simples assim, gente. Agora é só fritar essa delícia. E, minha gente, pensa num salgado delicioso, saboroso demais. Fica espetaculosamente maravilhoso. Vocês já comeram mandioca assim? Esse salgado, gente, é um dos top 3 dos meus preferidos, super delicioso, super maravilhoso. Começa descascando a mandioca e depois toda descascadinha eu tirei aquele cabo e coloquei para cozinhar com um pouquinho de sal. Aqui, gente. Agora eu vou amassar ela bem amassadinha, sem deixar nenhum gruminho. Essa mandioca da branca, ela é perfeita, gente, para poder fazer salgado. Coloco também uma colher de manteiga. Vou adicionar também aqui os temperos, que é uma colher de cada, que é 1 colher de chimichurri, alho em pó, cebola em pó, orégano. E olha, gente, como essa mandioca, ela é sequinha, gente. Não gruda nas mãos. É perfeita, gente, para fazer salgado. Pro recheio eu vou utilizar presunto e queijo. Aproveita o plástico que veio embalado presunto e daí então, gente, eu coloco a massa em cima e abro e coloco bastante presunto e queijo, sabe, para poder ficar bem recheadão. E com a ajuda do plástico, gente, eu vou unindo ponta com ponta desse jeitinho assim, gente. E aí, gente, eu fecho bastante para poder não deixar, sabe, nenhum relevinho, nenhuma aberturinha para na hora de fritar, gente, não vazar queijo para tudo quanto é lado aí na gordura, gente. E ele fica assim, um pastelão assim grande. Mas o tamanho, gente, você pode estar fazendo menor. Eu fiz esse tamanho, gente, porque aqui em casa a gente gosta tanto desse salgado. E pequenininho, gente, aqui não ia dar certo, não. Pra poder matar a nossa vontade, tem que ser um desse tamanho assim, gente. E ele é sequinho, ele é muito gostoso. Certeza que quando você fizer, você não vai querer mais parar de fazer. Eu vou ficando por aqui comendo essa delícia. Já compartilha esse vídeo pra alguém especial e segue pra mais receita.